Sejam bem-vindos a mais uma live aqui, onde a gente fala sobre seleções. E hoje a gente vai falar sobre a seleção da Gol, ainda fase presencial, porque começa amanhã. Pois é, amanhã a gente vai ter aí as primeiras pessoas que vão fazer aí dos externos seleção presencial lá na Gol, né? E aí tem a parte de inglês, que foi falado na live anterior, e também a dinâmica do objeto, que deve estar deixando aí muita gente de cabelo em pé. E aí, para me ajudar com isso, a gente vai ter a presença da Mari aqui, que já está aqui, que é do Mentoria para Voar. Então, deixa eu chamar ela aqui para a live para a gente poder começar essa conversa. Boa tarde. Oi, Má, como que você tá? Tudo bem também. Você consegue me ouvir bem? Porque eu achei que meu fone estava dando um erro aqui. Não, tudo certo. Tô te ouvindo bem, vendo bem. Eu também aqui, acho que tô meio improvisada com a iluminação, não sei como tá, mas eu tô com a iluminação do computador. Tá Então, ótimo. espero que esteja tudo certo. Bom, vamos lá falar sobre a fase do objeto? Vamos falar sobre essa dinâmica do objeto que, né, é um e que eu Oh, parte modo, desculpa, gente. e que Opa, oi, alô, Oi. alô. Eu coloquei um Deu... despertador 5 minutos antes da live, e aí eu, ao invés de cancelar, eu botei pra. Soneca. Tipo isso. Aí agora acabou de despertar, enfim. Eu acho essa fase do objeto uma das fases mais. Não sei se mais difíceis, não pela fase por si só, mas por tudo que envolve, né? Então, a questão de estar lá presencial, a questão de estar na frente de um monte de gente, a questão de você já ter sido avisado um tempo, então vai se criando uma expectativa. Eu acho complexa essa fase, mas vamos aí, né? Vamos tentar dar uma desmistificada. Gente, se vocês tiverem perguntas, já pode ir mandando ali embaixo da onde tá. Gente, todas as motos resolveram passar agora. Vai mandando aqui embaixo na caixinha de perguntas, tá? Que já já a gente vai ler. Antes da gente começar, eu queria dar um recado que é que eu sei que é que assim, essa fase do objeto, ela já aconteceu de várias formas diferentes. Uhum. Ela já aconteceu sendo no mesmo dia da fase de inglês, então você passava da fase de inglês, já ficava para a fase do objeto, Uhum. e já aconteceu ser em dias diferentes também. Ao que parece, agora vai ser em dias diferentes, porque quando receberam aí o e-mail, parece que foi convidado só para a fase de inglês. Então, assim, se é isso que está no e-mail, é isso que é seguido, mas não que não vai ter, provavelmente aí em uma outra oportunidade. Porque pode ser sim feitos em dias diferentes. Então, é bom ter isso em mente, porque é bom ter isso em mente porque às vezes, né, é um custo a mais aí de deslocamento que talvez você venha a ter. Eu sempre falo que a preparação para o processo seletivo começa quando você entende o que você vai ter que investir, digamos assim, nesse momento de dinheiro, uma dessas coisas, né? Porque, principalmente para pessoas que vivem em outros estados, acho que dificulta um pouco essa coisa de ficar fazendo vários dias. Aí, às vezes, é 3 dias depois, 5 dias, uma semana, 30 dias, nunca tem como saber. Então, dúvida, já tem que fazer aquele pezinho de meia desde agora, né? Para o caso de você precisar comprar uma passagem, enfim, seja lá o que for. E a gente já viu eles fazendo isso dessas duas formas. E eu acho que isso depende muito da quantidade de candidatos que eles vão estar processando aí durante a seleção. E como eu acho que teve bastante inscrição realmente nesse banco de talentos, vai ter bastante gente ainda para receber ligação e tal, eles devem ter dado esse espaçamento aí. Sim, Pode ser que tenha sido uma coisa que aconteceu, tá, gente? exatamente. Tem muito a ver com a questão até da capacidade, por exemplo, de salas disponíveis ali, né, naquele prédio. Então, por exemplo, na seleção da Latam, isso era uma coisa muito certa. Assim, se tivesse muita turma fazendo treinamento, poxa, não tem muita sala para usar. Eu vou ter que dividir mais esse processo para fazer essa gestão também, porque é muita coisa para organizar até que o processo Logística. aconteça, né? De fato, logística, logística. Bom, vamos falar então sobre o objeto.
Eu acho que, conforme a gente vai falando, a gente já vai responder algumas perguntas aqui. Mas, de qualquer forma, gente, como vocês já mandaram na caixinha de perguntas, a gente traz essas perguntas também depois, tá? É, quer começar, Má? Ih, a caixinha de perguntas eu acho que tinha mais de 24 horas, sumiu. Anyways, eu me lembro de algumas perguntas, tá? É, Eu vou começar, então, trazendo alguns questionamentos aqui que me fizeram. E um deles era, como se destacar? Que tipo de objeto escolher? Que tipo de objeto não escolher? tá, vamos lá. Como se destacar? Eu acho que o destaque, ele não está no qual objeto você escolhe. Na verdade, eu acho que o grande X da questão dessa dinâmica, não importa qual objeto você apresenta, importa qual é a relação que você constrói a respeito de você mesmo com aquilo. Então, eu acho que como se destacar, quanto mais coerente for a sua escolha em relação a maneiras que você tem de se apresentar para quem você é, mais destaque você tem, sabe, nesse processo. Então, por exemplo, né? Vou dar um exemplo clássico, né? Ah, que objeto você seria? Ah, eu seria uma caneta azul. Então, a caneta azul é muito. Vai aparecer uma caneta azul, acho que em toda a turma. E não tem problema, tá, gente? A questão é a caneta azul. A caneta azul, ela, ela se adapta a todos os ambientes. Então, desde, sei lá, a moça da faxina, o moço da faxina, até o presidente ou a gerente usam uma caneta azul. A caneta azul, ela pode ser usada para assinar contratos, não sei o que, não, não, não. Então, tem toda essa questão, né, da caneta azul que sempre aparece. A questão é, eu posso falar tudo sobre a caneta azul. Se isso não tiver relação alguma com quem eu sou, se eu não souber construir essa semelhança, não faz sentido, entendeu? Até porque eu posso até me destacar ali pela minha oratória, por exemplo, na dinâmica do objeto, mas depois, se existir algum questionamento, eu acabo perdendo, digamos assim, um pouco da autoridade, digamos assim, que eu construí, né? Então, eu acho que o objeto, ele precisa ter mais a ver com você do que com o significado por si só, entende? Não sei se estou sendo muito clara. Às vezes parece que eu Sim. estou falando muito, mas eu enxergo dessa forma, que a melhor maneira de se destacar nisso é encontrar essa relação, entende? Entre você e aquilo que você levou para te representar. E chama mais atenção, que chama mais atenção, vai depender do teu discurso, entendeu? Claro que se você trouxer uma coisa diferentona, digamos, normalmente pode ser que se lembrem mais de você, mas também se você não sustentar esse argumento, nem sempre o que se é aquilo, né? O prego que se destaca leva martelada. Então, nem sempre o se destacar também é uma coisa super positiva. Tem essa questão. Então, eu já começo com esse questionamento, entendeu? Eu concordo totalmente. Acho que o objeto que você escolhe, ele tem que ter uma relação com você, porque senão não adianta. E aí, todas essas dicas que a Mari deu, super válidas. E aí eu gostaria de acrescentar que se você escolhe um objeto do qual você já tem algum vínculo emocional, também é enriquecedor aí na sua resposta da apresentação desse objeto, né? Porque você poderia ter escolhido uma caneta azul qualquer, mas por que essa? Por que esse objeto específico? Então, trazer esse vínculo emocional vai deixar essa apresentação também mais forte. E aí, tem algumas pessoas que falam, quando eu digo pessoas, eu digo candidatos mesmo, tá? Que acreditam fielmente que você tem que levar alguma coisa relacionada à aviação. Mas não Não, necessariamente, tá, gente? Você pode, tá? Não é proibido, mas não precisa. Você pode levar qualquer objeto, porque de fato, o objeto que você vai escolher aí para essa apresentação, ele não é o que mais importa, e sim o que você fala, como você apresenta esse objeto é que vai contar. Então, tudo que a Mari falou, de ter esse objeto ter alguma relação com você, essas características que você apresentar também ter relação com as suas características e características essas que caibam para a carreira de comissário de voo, né? Porque tem que ter essa correlação. Então, eu acho que isso é o mais importante na hora de escolher um objeto. Quanto a um objeto para não escolher,
um objeto para não escolher, eu penso num contexto assim de não escolha um objeto que você não tenha familiaridade ali, sabe? De entender para que ele funciona, o que ele significa. Eu vou pegar um objeto assim só para causar. Não faça essa Uhum. escolha. Ah, eu vou pegar um objeto aqui que é diferentão e eu vou levar porque é diferentão. Eu não gosto muito dessa linha de pensamento. Aqui, eu, eu, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala aqui, porque muitas pessoas acabam encarando isso como, de alguma maneira, um veredito, né? De tipo, não, ele falou isso, então eu jamais poderia. Nossa, eu jamais poderia falar isso. E não é isso. Eu acho que são vieses, né, de pensamento. Então, objeto para não escolher. Eu, por exemplo, não escolheria um objeto que fosse relacionado a uma recordação familiar que me levasse para um sentimento ruim. Não ruim, mas nostálgico, mas sem perspectiva de crescimento. Vou dar um exemplo concreto aqui, gente. Vou dar um exemplo concreto aqui, tá? Então, vamos ver. Quando eu estava estudando para a ANAC, eu perdi minha mãe, que era comissária. E a minha mãe, ela tinha um broche. Ela tinha um broche. Ali, aquele broche bonitinho da companhia aérea. Esse broche é como se fosse um amuleto para mim, né? Então, na minha vida pessoal, existe um significado em volta disso. Só que esse broche, ele não me desperta sentimentos bons na maioria do tempo. Bons que eu digo assim, né? Alegria, nossa, não é isso. Na verdade, é uma nostalgia mais voltada para a questão da saudade, para a questão da falta, para a questão do e se. Poderia ser muito bonito, por exemplo, apresentar um broche que é em formato de asinha, era da TAM na época, ali para falar sobre a questão de, nossa, da aviação, o legado, não sei o quê. Mas para mim, não, entendeu? Não é. É uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito assim significativa, mas para dentro de mim. Eu não. E aí eu vejo que algumas pessoas têm esse pensamento de tipo, nossa, eu vou levar o terço que a minha bisavó deixou para mim e tal. E não é que tem problema você falar sobre uma parte emocionante da sua história. A questão é, você vai estar deixando a oportunidade de se mostrar como profissional para, de repente, abrir uma vulnerabilidade que naquele momento não precisa. Entendeu? Então, eu me preocupo um pouco com essas pessoas que trazem objetos que têm esse significado, sabe? Essa coisa emocional, às vezes um objeto, uma joia, sei lá, mas que vem desse sentimento, sabe? Que não tenha muito profissional. Eu acho que se confundir é muito. Se confundir acaba ficando muito. É um risco, entendeu? Que se corre. Eu não correria esse Sim, risco. não, Eu... eu concordo totalmente. Eu acho que assim, nesse momento que a gente está escolhendo o que a gente vai levar e como a gente vai se apresentar, se mostrar ali, a gente tem o poder. Então a gente vai escolher o que a gente quer mostrar. Então, para que eu vou realmente levar um objeto que eu vou mostrar um lado que talvez não seja o melhor lado para eu mostrar ali, para convencer uma contratação para a carreira? Então, é exatamente isso. Então, nesse momento, a gente tem que ver que, o pão e a faca tá na nossa mão. Então, é a nossa escolha. A gente escolhe o que a gente quer levar e o que a gente quer mostrar. Uhum. Então, mas aí, quanto a um objeto que eu não levaria, além disso, vou acrescentar aqui só porque é exatamente isso, mas eu também, como é uma dinâmica onde eles mandam um e-mail para você se preparar, eu não levaria um objeto que já estaria em meu poder. Eu levaria um objeto que mostraria um preparo e um pensamento atrás dele, sabe? Como, por exemplo, eu não falo. Muita gente tem a ânsia de falar sobre o celular, porque é uma coisa que está grudada na nossa mão o tempo todo. Mas não é um objeto que eu usaria nesse momento, porque é um objeto que com certeza já estaria ali comigo. Então, sei lá, eu procuraria um objeto que tenha a ver comigo e que mostra que eu levei ele para aquele momento, só para dar esse cuidado a mais, sabe? Sim. Tipo, não é óbvio, né? Não aquilo que já tem dentro da sua bolsa no dia a dia. Exato. Que um celular seria bem isso, tipo, ai,
vou falar sobre o celular, porque ele é muito importante pra mim, onde eu anoto tudo e não sei o quê. Não tem como viver sem, não sei o quê, mas será que é a melhor escolha, sabe? Então, pode ser que dê certo, não tô falando que é errado, não. Mas eu escolheria um outro objeto que mostrasse que foi pensado para este momento em específico. Sim, concordo. E eu acho que isso traz bastante essa visão de, nossa, essa pessoa realmente parou, pensou, né, refletiu a respeito daquilo e, nossa, legal, vamos criar aí essa conexão. O Thiago já perguntou, um livro seria uma boa escolha? Depende, que livro? O que esse livro significa para você? O que que você pode, o que que esse livro ensina para as pessoas? Ou o que você pode, por exemplo, acrescentar ali na sua vida através desse livro que de repente você possa beneficiar ali alguém, enfim. Eu acho que vem muito disso. Um livro. Tem alguns objetos que eles podem ser bastante complicados de você apresentar. Por exemplo, uma foto. Ah, Sim, essa foto é muito importante para mim. Beleza, você tem aí então a relação emocional com esse objeto. Mas quais as características desse objeto que tem a ver com você e com a carreira que dá para você apresentar ali de uma forma que vai convencer? Existe, tudo existe. Você pode, tipo, bom vendedor vende qualquer coisa. E é isso que a gente está fazendo nesse momento. sim, Mas alguns são mais difíceis do que outros. sim. E eu acho que o livro ele pode funcionar muito bem, mas ele também pode ter uma certa dificuldade aí. Então eu acho que o que você vai trazer para vender esse livro. Por exemplo, você está lá apresentando o livro, as características desse livro, porque ele é importante para você e tudo isso. Uhum. Qual o argumento você está usando para me criar a necessidade de também ter um livro desse? Eu ia Para eu falar, querer. eu ia falar exatamente, parece que você leu a minha mente, juro. Então, assim, eu vou estar convencendo o entrevistador a querer aquilo que eu estou vendendo. Isso. Que, na verdade, por trás, eu estou me vendendo para a carreira, né? Para a vaga. É. Nossa, mas você tirou assim esse pensamento aqui da minha cabeça agora nesse exato momento, porque existe também uma forma estratégica de se criar uma necessidade, né? Então, a respeito desse objeto. Não é só, a caneta azul significa isso e aquilo. A caneta azul significa aquilo, aquilo, aquilo outro. A questão é, qual a situação que você apresenta onde essa caneta azul ela se faz necessária para aquela pessoa que está ouvindo você, entende? Então, por exemplo, tem um. Eu esqueci agora qual o nome do. Acho que foi um documentário que eu vi na Netflix há muitos anos atrás, mas isso ficou na minha cabeça. Eu já devo ter dito isso alguma vez, assim, em live, que é assim: tinham duas pessoas tentando vender uma caneta. Aí uma chegou lá e falou: ah, essa aqui é uma super caneta, uma caneta feita de prata. Essa caneta tem uma tinta que veio de não sei aonde. Sabe assim, tipo, nossa, beleza, uma caneta, uma exclusiva, assim, tem essa caneta para ser especial, né? Agora, aí beleza, aí passa. Aí o outro cara lá, o outro vendedor, ele fala assim: ah, se eu pedisse para você agora pegar um papel na sua bolsa e escrever um bilhete para alguém, quantos aqui vão precisar de uma caneta? Porque eu tenho aqui para te dar, entendeu? É Então é uma isso, criou coisa muito a necessidade, né? Se tornou indispensável. exatamente. É uma coisa que eu acho que marca, entendeu? É uma coisa que eu acho que marca, assim, mostrar esse porquê no sentido do que é útil e em qual necessidade isso pode ali é, ser útil. E eu acho que não precisa também necessariamente ter uma relação direta com uma função do comissário. Né? Então, por exemplo, as pessoas têm muito isso, né? Tipo, o que eu posso levar dentro do avião, por exemplo? Ah, uma pessoa perguntou para mim, eu tô pensando em levar um perfume, porque esse perfume tem um significado, que eu era vendedora, que não sei o que, não sei o que, mas eu não pode andar com embalagem com mais de 100 ml dentro do avião. Será que... Gente, não tem nada a ver, tá? Uma coisa com a outra. Isso não é uma pegadinha, tipo, nossa, vamos ver se alguém tem um aerosol na bolsa, reprovado. Não. Não é
assim que funciona. Né? Mas eu tô dando esse exemplo porque eu sei que nesses pensamentos, assim, nesse momento de preparo, tudo, né, passa pela cabeça das pessoas. Então, você nem precisa também, nossa, ficar mirabolando teorias, né? Às vezes é só aquilo que tá na sua frente, sabe? Literalmente. Geralmente é só aquilo que tá na nossa frente, a gente que complica. Mas, gente, calma, não precisa pensar em regras, tipo, não, essa dinâmica do objeto é só uma dinâmica mesmo de objeto, não tem nada por trás, assim, de pegadinha. Uma outra dúvida que surgiu bastante era em relação ao tempo de apresentação. Lá em 2019, quando essa seleção estava sendo aplicada, e dessa mesma forma, nesse mesmo formato, era pedido um tempo máximo de apresentação. Então, era no máximo 5 minutos para você apresentar esse objeto. Gente, 5 minutos é bastante, é muito tempo. Sincera. Pois esse ano, pelo menos para os internos, eles não pediram tempo limite, nem tempo mínimo, não pediram tempo nenhum. E eu acredito que eles sigam aí nesse formato também para o Banco de Talentos agora. Qual tempo aí seria um tempo legal para essa apresentação? Lembrando que você vai estar ali nessa dinâmica, eu acredito que provavelmente com umas outras. Num grupo ali de umas 20 pessoas, mais ou menos. Então imagine que você tem aí que falar onde outras 19 pessoas, além de você, também vão ter que falar. Então, você ocupar todo o tempo na sua apresentação talvez não seja tão interessante. É, eu acho que a gente pode usar muito de base o que a gente viu na Latam, na Azul, com o vídeo apresentação, porque isso não deixa de ser uma apresentação pessoal. Então, eu acho que ali 1 minuto e meio, assim, tá bom. Eu também, eu concordo. Eu acho que 1 minuto e meio a 2 minutos é um tempo ok. E assim, às vezes parece pouco, mas eu tenho certeza que as pessoas não têm dimensão do que são 2 minutos com todas as pessoas olhando para sua cara enquanto você apresenta alguma coisa. Porque é aquilo, né? O tempo, a gente tem essa impressão de que, tipo, nossa, vou ter que falar só 2 minutos e tal. Sei lá, se você tá 2 minutos correndo na esteira, esse tempo passa de uma forma. Se você tá 2 minutos esperando um prato de comida sair do micro-ondas, meu, parece que você tá lá uma eternidade. É outra dimensão, assim, né, que ocupa na sua cabeça. E na apresentação, eu tenho a impressão que é mais como no micro-ondas, tipo, que você vai falando, e tipo, ainda não passou aquele tempo, e você fica tipo, então. Eu acho que a percepção do tempo nessa dinâmica vai muito da ansiedade e nervosismo da pessoa naquele momento. Se é Sim. uma pessoa que está extremamente segura, esse tempo pode ser pouco, porque ela pode querer falar mais, ou até muito nervosa, pode acontecer das duas formas. Sim. Mas a percepção do tempo aqui pode ser sim uma complicação. Então, você pensar no objeto, preparar essa apresentação antes, praticar, ver quanto tempo você está gastando, se está dentro de um tempo legal e tal, vai fazer muita diferença. Agora, dito isso, você praticar, decorar essa apresentação, toma cuidado. Porque você chega lá. Praticar não é. Você não precisa, você não é um robô. Vamos começar do É, começo. Não é um é isso robô. aí. Exatamente. Tem que ser espontâneo, como a Lu falou, porque você chegar lá com um negócio super ensaiado e não trazer você presente nesta apresentação, não vai funcionar. Tipo, às vezes você tá lá de corpo, tá falando tudo que tá decorado, mas a alma ficou em outro universo. Tchau e beijo. Então, assim, você tem que estar presente. Isso vai ser muito importante também. Então, tome cuidado com é, essa apresentação decorada, porque não é isso que eles querem ver. Eles querem ver você ali presente, tá? O Alan falou aqui que pediram para o pessoal ser o mais breve possível na apresentação, porque os demais colegas teriam que falar também. Isso ali nos internos, né? E eu acho que eles vão seguir isso no padrão para os externos. E eu acho, gente, que vai acontecer em dias diferentes, diferente do que foi para os internos, porque assim, nos internos eles já iam reprovando na fase de inglês, né? Então, obrigado, pode ir embora. E ficava menos pessoas aí para a fase da tarde, né?
que era essa da dinâmica. Eu acho que para os externos talvez aconteça diferente, porque como é muita gente, então É, se eu faço essa dinâmica, depois eu consigo colocar mais gente na dinâmica de objeto, porque, né, vou eliminando e depois já tem um número maior de é. pessoas para fazer de uma vez só. É otimizar tempo. É, exatamente. E fora que, assim, eu acho que as pessoas às vezes não têm muita dimensão de que. Eu não sei, porque, por exemplo, quando você chega num processo seletivo, eu não sei qual é a visão que as pessoas têm, porque você chega ali na empresa, né? Você chega lá na recepção, oi, tudo bem? Ah, então, eu vim para o processo seletivo, né? E tem toda essa questão. Aí você vai lá para uma salinha ou você fica numa área esperando, e aí chama, aí vai chegar alguém, vai dizer, oi, tudo bom? Sejam bem-vindos, tarará, vão te apresentar, vão te falar as regras, tarará. Aí vai e volta. Eu não sei se que as pessoas, elas às vezes não têm muita dimensão, elas acham que elas vão chegar, falar e ir embora. E nem sempre é assim, né? Às vezes Leva um existe tempo. curso que você precisa escutar primeiro, e aí é muito importante você estar com uma postura ativa desde esse primeiro momento. Aí vai ter um momento que, ó, sei lá, metade das pessoas foram, mas vai precisar de um intervalo, porque já passou um certo tempo e volta depois. Isso também é normal. E saber dessas questões, porque isso tem a ver, né, com a dinâmica do objeto, que é o tema da live, é que estar preparado para toda essa dinâmica do dia como um todo acaba fazendo com que você fique mais tranquilo ali, né, ao longo da sua apresentação. Então, calma, você tem que ir vivendo o dia ali conforme eles forem programando aquelas atividades, sem pressa, por exemplo, sem ter qualquer tipo de compromisso depois daquilo. Não que alguém seria maluco, eu acho, né, de marcar alguma coisa no dia da seleção, mas eu já vi de tudo nessa vida. É, aí a gente fala, pô, mas aí vai ser separado, mas a gente não é a apresentação aí com essa questão da dinâmica do objeto, mas pode ser que não seja só isso, né? Isso, Por exemplo, dinâmica ali junto. aham, nesse dia, é que eu não sei agora em qual momento vai ficar, mas nesse momento também, não sei se vai ser na fase de inglês ou na fase da dinâmica de objeto, mas eles pedem a entrega de várias documentações também. Então também tem a conferência desses documentos e tal, isso leva um tempo. Tá tudo válido, né, galera? Pediram para levar o currículo, né? Levar o currículo impresso, tá? Então, todas essas conferências também gasta tempo. Então, assim, não é rápido. São várias pessoas, são vários documentos para É se olharem. cansativo, gente, é cansativo. Então, por isso, assim, que toda vez que a gente fala em uma fase do processo seletivo, vale sempre se lembrar daquelas linhas básicas, né? De tipo, poxa, eu preciso estar descansado, eu preciso ter comido bem, né? Então, eu preciso ter me alimentado de uma forma legal, porque eu sei que naquele momento eu não vou conseguir. é, Bater um prato de arroz com feijão no meu almoço, sabe assim? Tipo, e são pequenas coisas que vão desestabilizando as pessoas, porque eu acho que no fim das contas, a dinâmica do objeto, assim como qualquer outra dinâmica, também tem como objetivo avaliar a apresentação como um todo. Então, não é só como a pessoa domina aquele objeto, é como ela, né, Se se apresenta apresenta. diante das pessoas. Então, conta nervosismo, conta postura, conta oratória, conta a maneira como trata as pessoas ali que estão em volta, conta a apresentação pessoal por si só. Eu acho que isso também, isso é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? A gente sabe que o óbvio precisa ser dito. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, porque o objeto é só uma parte desse dia, entende? É uma parte importante, sim, e é uma parte que você já vai ter ali se preparado para apresentar. Ou seja, o que pode acontecer de imprevisto talvez nem seja relacionado ao seu objeto em si, seja relacionado a outra questão do processo seletivo, e aí, por você estar tão focado só nisso, você vai ficar, opa, não sei o que fazer agora, socorro, me ajuda. Né? Já aconteceu de chegarem pessoas e eles fazerem como se fosse uma dinâmica quebra-gelo antes de tudo, para deixar às vezes a galera mais à vontade, mas ali já está rolando uma avaliação, né? Às vezes até o bate-papo, a conversa que você tem com quem está ali na sala, está sendo observado, você nem sabe. Tá? Pois é. Eu não acho que isso aconteça nessa seleção, tá, gente? Mas vou já dizer que existem seleções por aí onde um dos candidatos que está ali conversando com todo mundo que está participando não é candidato. Então, assim,
tomem cuidado com o que vocês estão conversando aí com os coleguinhas. Tipo, por exemplo, sair da dinâmica, tô em um dos intervalos, não sei o quê. Nossa senhora, mas tá demorando esse processo, né? Tão injusto. Olha, eu devia ter passado na primeira turma que veio, eu tô aqui na 10ª. Que demora pra me chamar. E aí você tá falando isso pra uma pessoa que, na verdade, não é nem candidato. É. É alguém que tá ali dentro pra ficar de olho mesmo. Acontece, tá, gente? Ou se não, aquilo, né? De, nossa, você viu fulano? Nossa, super fora da casinha, nada a ver, aquele cara, não sei o quê. Né? E isso acontece até nas expressões, tipo, alguém apresentar alguma coisa e você ficar, tipo, É. isso pode acontecer, assim, esse sentimento ele pode vir à tona, eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque não é anormal, né? Mas lembrem-se de se colocarem no lugar onde vocês estão, né? De candidatos também. Então, eu não posso ficar com esse olhar crítico para as pessoas que estão à minha volta, até porque, às vezes, gente, o tiro sai pela culatra, não é mesmo? E aí, na nossa hora de lá se apresentar, tudo acontece. E aí você fica lá rindo dos outros, fica lá se comparando com os outros e perde o foco daquilo que precisa ser falado, daquilo que precisa ser mostrado, Eu né? Porque, acho que uma das maiores dicas é foque em você. sim, Esquece, presta atenção no ao redor, porque às vezes você pode usar desses elementos para acrescentar na sua resposta, né? Porque é uma conversa ali em grupo, mas presta atenção em você, no que você está trazendo para a mesa. Isso é a melhor dica. sim. Tem algumas perguntinhas aqui na caixinha, deixa eu ver aqui. Aqui, uma peça de roupa é uma boa ideia? Depende. Não existe resposta certa para isso, gente. Não existe resposta certa para isso. Depende de como você vai apresentar e eu traria aquela dica de novo, que se for uma peça de roupa a qual você já está usando, porque ela já está com você, talvez não mostre aí que você pensou nesse objeto com antecedência. Tipo, peguei aqui, sei lá, a meia fina que eu estou usando aqui agora, e aí eu estou mostrando ela na minha própria perna. Não sei se seria uma boa ideia, entendeu? Nesse caso. Mas é o que a Mari falou, não tem uma resposta errada. O objeto em si, ele não é importante, mas sim como você vende ele. Sim. Eletrônico é uma má ideia? Não tô pensando no celular. Então, não é. Eu acho que, gente, esquece essa coisa de uma camiseta é bom, um eletrônico é bom, uma piranha de cabelo é bom, um não sei o que é bom, um não sei o que é bom. Depende. O que você vai falar a respeito disso? Qual é a relação que você vai construir entre você e esse objeto? Qual é a utilidade desse objeto para as pessoas que estão ali? Como esse objeto pode resolver algum problema de alguém? Sim. Tá nesse. Qual a necessidade do entrevistador. Peraí, calma, me enrolei aqui. O entrevistador vai ter uma necessidade de também querer esse objeto? Uhum, exatamente. Exatamente. Mas tem que trazer um objeto para a vaga também? Conectar com o atendimento ao cliente, organização, etc. Não necessariamente. Quer ver? É legal você fazer esse link, mas você não precisa fazer ele explicitamente, digamos assim. Por exemplo, eu posso trazer um objeto e trazer nesse objeto o sentimento de ser indispensável, de ser super flexível, dele ser adaptável a necessidades. Uhum, E tudo isso, quer queira, quer não, tá ligado aí com o atendimento ao cliente, com a vaga, com as minhas características. sim. Mas eu estou falando de um objeto qualquer que não estou associando a essa função propriamente dita. Então, assim, as características que eu estou empregando aqui, como eu estou apresentando o objeto, é mais interessante do que fazer a associação explicitamente, digamos assim. É, concordo. Concordo. Olha que comentário interessante. Na minha seleção teve gente que levou máscara do Covid e passou na seleção. Foi que ele disse que vendeu o perfil dele. Inclusive, o mesmo camarada falou muito. Tá, não entendi muito o contexto desse comentário, mas entendi que uma pessoa que levou uma máscara passou na seleção, porque ela deve ter apresentado alguma coisa a respeito daquilo muito interessante, né? Tem que ser convincente. Tem, gente, tem que ser convincente mesmo. Tem E que ser o fato dele ter falado confiança muito, que você fala é uma coisa também que é super avaliada, né? é Do tipo, verdade.
eu não posso escolher uma coisa só para parecer diferentona e ficar tipo, então, o meu objeto é essa piranha de cabelo. E essa piranha de cabelo, ela é muito legal. Ela é muito. Ela é super. Porque se você, sabe assim, beleza, mas tem que ter uma Tem confiança. Você que ter domina. uma confiança. E assim, o fato dele ter falado muito também, pô, eles tinham pedido pra falar, para ser breve, pra não falar tanto, porque outras pessoas iriam falar também. Essa pessoa se excedeu. Ok, mas será que quando ela estava falando, ela falou, ela falou as motos, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tá passando muita moto hoje. É, ela falou de uma forma realmente convincente e ela não foi ali, não ficou correndo atrás do próprio rabo, sabe? Não ficou se repetindo. Ela sempre trouxe ali uma coisa nova nessa ideia. E outra coisa também, às vezes ela pode ter se excedido de fato, mas isso não foi uma questão negativa o suficiente para que ela não passasse para a próxima etapa, porque o que ela trouxe de positivo do que estava sendo procurado pela empresa foi Ali. interessante. Exatamente. É por isso que é tudo muito relativo, né? Por isso que quando a gente fala de pessoas, é tudo muito, muito, muito relativo. Porque nunca, com isso, a gente aprende que um fator, ele nunca é avaliado por si só. Entende? Um fator, ele nunca é, por exemplo, eu tenho aí postura, não sei o que, tempo de apresentação. Puxa, no tempo de apresentação essa pessoa se passou. Mas existem outras coisas que vão compensando. Então não é assim o mesmo peso e a mesma medida para cada coisa, para cada pessoa. Porque tudo. E outra coisa, gente, eu vou até me atrever a falar uma coisa aqui que eu acho que pode até ser mal interpretado, mas vocês são inteligentes, vocês não vão interpretar mal que eu sei. Que assim, é normal que, por exemplo, às vezes, a idade mínima para você ser comissário no Brasil é 18 anos, né? Vamos supor que você é uma menina ou um menino, uma mulher, enfim, de 18 anos que está ali na tua primeira entrevista de emprego, né? Que, enfim, acabou de terminar o curso e tal. Se espera uma coisa desse tipo de pessoa. Agora, de repente, de alguém que já tem 10 anos de experiência na aviação e em outras empresas e no mercado de trabalho. É uma outra régua, digamos assim. Então, é por isso que esse conjunto de fatores ele é muito importante. Não existe essa de, eu achei injusto, ou eu achei injusto. Você não tem que achar nada, a gente não tem que achar nada, né? Na verdade, dentro do contexto dessa pessoa ali, se eles pedem para você levar teu currículo, provavelmente eles estão ali olhando, eles estão ali olhando qual é teu background, o que você tem ali, né? Poxa, de acordo com isso aqui, existe coerência? Eu não posso exigir que uma pessoa de 18 anos que está ali fazendo entrevista para o primeiro emprego tenha a mesma desenvoltura que o, sei lá, um cara que tem 50 anos de idade e já tem 30 anos de experiência no mercado, sabe? Tá ali apresentando. Então, é muito particular a maneira como cada um se apresenta e ter segurança a respeito de quem você é e do que você quer fazer, sabe? É primordial, independente de qual seja a sua condição. Por isso que não existe certo e errado, né? E aí é também interessante pensar nisso, porque você precisa trazer algo que seja condizente com a tua realidade mesmo, sabe? Ao invés de ficar ou simplificando demais, ou complicando demais, né? O É. processo. Ah, eu levaria minhas sapatilhas e falaria que no palco levo alegria para as pessoas. Mas a alegria, tipo, eu acho que tem que ser mais específico, gente. Eu não gosto de situações que são muito generalizadas. Eu acho que quanto mais você mensurar, mais você consegue levar a interpretação da pessoa que tá te ouvindo para o lugar que você quer. Sim, eu acho que, Pode eu acho falar, que, Mar. desculpa, eu acho que diante dessa apresentação, eu diria que é um bom começo. Tem como desenvolver em cima disso. É um bom começo, mas tem que ter mais do que só isso, porque senão fica raso. Exatamente. Então, a importância de mensurar, né, a tua explicação e aquilo que você quer levar eu deixo de ficar, eu deixo de ficar ali dependendo do que o recrutador vai interpretar do que eu disser e eu passo a eu conduzir essa interpretação, Uhum. entende? Por isso que quanto mais você conseguir mensurar ali o seu objeto, a sua situação, melhor.
porque aí você vai conduzir a pessoa que está te avaliando por uma linha de raciocínio que você deseja, né? Então, por exemplo, vamos supor, às vezes, eu levo alegria para as pessoas. Para mim, isso é muito bom. Para mim, isso é muito bom. Às vezes, para outras pessoas, elas podem pensar, mas o ambiente de trabalho é um ambiente que demanda seriedade. Você tem que ser sério ali, porque é um profissional. Então, você entende que depende da interpretação da pessoa? Às vezes, para outra pessoa, não, realmente, nós precisamos ser felizes no nosso trabalho. Então, a alegria é uma coisa muito importante, muito bem-vinda. Outra pessoa já vai ter uma. Ai, que susto, um pernilongo aqui. Perdi o fio da meada. Mas pronto, resolvi. Enfim, então a alegria. Até perdi, gente, aqui, ó. Vamos voltar aqui. Volta. Alegria, seriedade. Isso. Então, para algumas pessoas, isso vai ser super incrível, legal. Nossa, que pessoa alta astral. Para outras, vai falar, mas ela tá achando que isso aqui é o quê? Um circo? Entende? E É você. tudo como é apresentado, né? Não é o que é dito, é como é dito. Exato, exato. Então, tem que pensar nisso. Como que vão interpretar isso que você tá falando? Né, gente? Vai pegando aí, porque são vários insightzinhos que vocês podem anotar e vai facilitar depois a escolha de vocês, viu? Pois é, a gente acaba trazendo aqui muitos detalhes sobre uma única fase. Parece que é muita coisa, mas, gente, na verdade, é simples. O que a gente está fazendo aqui é destroçando essa única dinâmica para poder trazer aqui o máximo de informação e detalhes para que isso fique mais claro, mais simples e com maior domínio da parte de vocês aí no momento dessa dinâmica. Então, só que assim, dicas básicas que funcionam para qualquer momento tenha segurança na hora de falar, uma boa apresentação pessoal, tanto postural quanto Imagem. de imagem. É, porque tudo isso vai contar muito, sabe? Às vezes você conta, você dá umas deslizadas, fala uma palavra errada e você faz, ai meu Deus, eu errei aquela palavra, era tipo, meu Deus, era outra palavra que eu queria ter falado. Mas, gente, às vezes não é isso o mais importante, não tem que ser perfeito. Não. Acho que é legal deixar isso bem claro, não tem que ser perfeito. E outra, né? A forma como você acaba se saindo de algumas situações, de um erro, por exemplo. Meu, é normal errar. Então, às vezes eu vou catastrofizar uma coisa que alguém nem reparou. Só repararam, na verdade, porque eu falei, entende? Então, ter essa habilidade no comportamento, né, de se adaptar a essas questões, eu acho que também é super positivo, sabe? De tipo, nossa, errei. Aí travei. Errei, travei, não sirvo para mais nada. Às vezes você é ótimo, mas você não consegue lidar com isso. E aí você bota por água abaixo uma coisa que assim, incrível, entende? Quando na verdade você só pode dizer, ai, desculpa, deixa eu começar de novo. E aí começa e beleza, acabou, sem crise, entendeu? As Uma vez. pessoas entendem ali, são todas pessoas. Exatamente, gente, exatamente. Eu falo assim, que se às vezes a gente busca tanto assim, nossa, eu preciso ser 100% correto, preciso ser. Eu sempre falo que se o mundo fosse 100% correto, não ia vender Coca-Cola na farmácia, entendeu? Você entende como existem coisas nessa vida que são coisas assim, tipo, que simplesmente acontecem como tem que acontecer, digamos assim. Então é interessante levar isso para si, porque às vezes a tua autocobrança tá até mais acima do que aquilo que a companheira vai te cobrar naquele momento, especificamente. E aí rola um desequilíbrio que eu não acho que seja muito saudável. Tem mais alguma dúvida aí, galera, quanto a essa fase do objeto? Eu não sei se faltou falar alguma coisa, a gente falou do tempo, da escolha, do que não escolher. Você tem mais alguma coisa para falar sobre o objeto? Olha, eu acho que você também pode colocar características da tua personalidade ali, né? Então, a gente já falou sobre construir essa relação, mas botar, por exemplo, meu nome é Mariane, eu sou tal. E aí você se apresentar em primeira pessoa ali, mostrando a utilidade daquilo que você escolheu, daquilo que você deseja. Eu acho que também é bem interessante, sabe, trabalhar sob esse ponto de vista. Lembrar, assim, de que às vezes você vai ser questionado sobre situações que você vivenciou, tá? Levando em consideração essa dinâmica. Então, me traz aqui uma situação que você vivenciou, que você tem utilizado. Então, ou seja,
eu preciso levar em consideração toda a minha história e tudo que eu passei ali até aquele momento. E não sei o nome dela, Moraes, falou: a gente se preocupa com o julgamento, esse é o mal. Sim, a gente precisa sim estar preparado para o julgamento e para a avaliação, mas da pessoa certa, né? Eu não vou ficar preocupado com o julgamento do fulano que está ali sentado do meu lado, que eu não sei nem quem é. Eu vou me preocupar e vou me conectar, né, com a pessoa que está me avaliando. E uma coisa importante, gente, não esqueça do básico, né? Então, das boas maneiras, na hora do começo, na hora no final, de agradecer. É aquilo, o óbvio, ele precisa ser dito. E às vezes a gente vai naquela de decorar, né? De tipo, não, vou decorar aqui um texto perfeito. E já começo. Meu objeto, você não falou um bom dia, não falou boa tarde, sabe? Não olhou para as pessoas que estão ali à sua volta. Enfim, é bem importante vocês pensarem no todo, sabe? Para ir moldando. Eu acho que o que você falou agora me lembrou de outra coisa. Eu acho que dá pra gente acrescentar aqui que, na verdade, existem várias formas aí de você fazer uma boa apresentação. Você pode realmente apresentar o objeto falando sobre o objeto, sobre a relação emocional que você tem com ele, características dele. Você pode trazer essa apresentação mostrando a utilidade desse objeto na sua vida, como ele foi importante para você, onde você utilizou, como você utilizou. Assim, não é uma dinâmica engessada, você pode apresentar, tem vários caminhos aí para você fazer uma boa apresentação, é, mas eu acho que é legal o nosso norte, né? A gente nortear essa dinâmica para saber o que a gente quer mostrar. Então, o que que você quer mostrar com essas informações que você está trazendo? Lembrando, às vezes quando a gente tem a oportunidade de falar em qualquer lugar, a gente trata aquilo como uma terapia. Ali, nesse momento, não é uma terapia. Então, a gente trazer situações que a gente, na verdade, precisaria resolver conosco mesmos Sim, não vai ajudar. Então a gente tem que trazer aí situações, uma apresentação que vai mostrar como a gente está resolvido. isso. Entende o que eu quero dizer? Sim, 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 faz todo sentido, faz todo sentido. Eu acho bem interessante também trazer essa questão, justamente também por conta daquilo, né? Tipo, eu posso até levar o correntinha da minha avó que me deu, que não sei o que, que ela ganhou, sei lá, o anel que veio de 200 gerações na minha família e tal. Se aquilo não é algo que significa assim que eu possa oferecer uma coisa boa para alguém, né? Enfim, que eu possa ser alguma coisa interessante, não compensa. Que nem eu falei, não adianta para mim é sagrado, tá aqui na minha mesa e sabe, nunca vai sair daqui. Talvez se um dia eu perder isso, eu vou ficar muito arrasada, mas não é o sentimento que eu quero passar nesse momento. Talvez em um momento posterior, numa entrevista, eu queira falar sobre isso, eu queira falar sobre de onde vem meu desejo, sei lá, de me tornar comissária e tal, né? Mas não, eu não gosto muito de levar para essa coisa assim da melancolia, sabe? Tipo, da emoção que eu digo, gente, não é emoção, tipo, emoções normais. Pro sentimento de dó, por exemplo, sentimento de pena. Eu não gosto desse contexto, tá? É isso. E eu sei, a Yara tá falando aí, ela falou várias vezes, tadinha. Eu sei que tem muita gente aí ansiosa para passar para a fase da triagem, receber o telefonema. Gente, calma. Seleção é assim mesmo, é por partes. Cada seleção de cada empresa funciona de uma forma. A da Latam foi por blocos grandes de pessoas, a da Azul é por pingados, o da Gol como que quando acontece tudo ao mesmo tempo? É tudo generalizado, assim, né? É, Tipo, tipo, as fases acontecem tudo ao mesmo tempo. Então, se tem gente na seleção presencial, não significa que quem não chegou na triagem não vai chegar, talvez chegue. Então, calma. As coisas vão acontecendo conforme elas forem acontecendo. sim. E eu vou citar isso, né? Porque eu Simultânea, achei. obrigado. É É, essa palavra que eu queria. ótimo. Mas eu vou citar isso porque eu achei fantástico o que você falou. Seu story, acho que foi anteontem, ontem, que acho que disseram assim para você, algo tipo, você tá sendo muito. Não sei se negativo foi a resposta, agora não me lembro. Mas estavam falando isso para você e você disse, gente, o meu papel, na verdade, eu vou até
até me apropriar do seu discurso, porque o nosso papel é manter vocês a par da realidade das coisas, entendeu? Ninguém aqui tem o objetivo de... Se a gente quisesse desestimular alguém, a gente não estava fazendo isso, entendeu? De graça para vocês, para começo de conversa. Né? Então, ninguém quer desestimular ninguém. Só que eu sei que o Marcelo também, nós temos essa crença de que a aviação é para os fortes. E vocês precisam se fortalecer nesse momento, entendeu? Eu encararia o processo de espera por um processo seletivo e de espera pela chamada, como se fosse, sei lá, na academia construir um shape, sabe? Você não chega lá, tipo, no primeiro dia e no outro dia você tá, sei lá, igual a Graciane Barbosa, sabe? Com as coxas de... Sabe? Não é assim que funciona, você precisa viver o processo, você precisa viver a adaptação, você precisa viver aquele momento, mas encarando isso como uma oportunidade de crescimento e de aprimoramento pessoal e não como um fardo. Porque é aquilo que o Marcelo falou. Se hoje você acha difícil lidar com isso, quando você estiver voando e você tiver esperar uma escala e a sua vida inteira depender disso, aí você vai entendeu? Vai de barra. Outra coisa, às vezes, tipo, eu não falei nada demais, mas pegou num calo, porque eu sei que o processo seletivo é demorado, cansa, cria uma expectativa e tudo mais. Mas se a gente não consegue ouvir o que a gente não quer ouvir, mesmo sendo verdade, imagina a gente ter que ouvir o que não é verdade e ainda ter que engolir. Porque a gente vai ter que engolir muita coisa, tá, gente? Vocês acham que lidar aí com o cliente é sempre fácil e o cliente sempre tá certo realmente? Não é bem assim. E mesmo assim a gente engole muita coisa. Então, essa questão de conseguir lidar com isso vai ser muito necessária, senão você vai ser um desses profissionais que não consegue construir essa casca grossa, né, para poder se proteger e vai ter que chorar no banheiro do avião todo o voo. Isso é insustentável ao longo do tempo, entendeu? É insustentável ao longo do tempo. Banheiro do avião, isso é normal. A questão é o quanto você vai conseguir sustentar isso ao longo da sua vida. Fora que eu tenho um pensamento que é o seguinte: falaram alguma coisa, doeu, pegou, é porque é nisso que eu preciso trabalhar. Então é Isso aí. assim, gente, é certeiro. Se tem alguma coisa que alguém fala que me incomoda mais ali, ó, que me deixa, é porque eu preciso ali agora, para ontem começar a trabalhar isso, entendeu? E as áreas da vida. Então eu diria que, enfim. Vira e mexe, esses surtinhos são necessários porque às vezes as pessoas esquecem qual é o papel ao que eu me propus aqui na internet e começa a exigir e cobrar coisas às quais eu não estou disposto. Então é bom deixar claro. Deixar bem claro, né? A Lu falou o seguinte: não levar nada para o lado pessoal. Exato, porque realmente não é pessoal. Entende? Eu diria para vocês até que se a gente estivesse aqui enganando vocês, dizendo que, isso aqui a gente podia estar até com muito mais seguidores, com muito mais dinheiro no bolso, que não é o caso, tá bom? Aí, ó, eu vou entrar nesse mérito aqui nessa live. Qualquer dia a gente faz outra, só para falar isso. É verdade. Eu já sei, é isso mesmo. Aqui, né? Eu poderia falar que você vai entrar na aviação e daqui 2 semanas vai comprar um carro com as suas diárias. Mas não é assim que funciona, entendeu? E a aviação é fascinante de qualquer forma. Se não fosse, ia estar aí, sei lá, uma década, né? Um pouco mais de uma década. Meu Deus! Meu Deus. E a aviação, ela continua sendo fascinante, os benefícios continuam valendo a pena. É um trabalho, assim, fantástico, mas, né? Se preparem. Toda conquista exige uma renúncia. Então, Exato. preparar para isso é bem. Por isso queremos live de 12 horas. A aviação é para. Meu filho, eu sou mãe, você acha? Eu não tenho saúde para 12 horas. Gente, eu não tenho nem saúde, nem horas no meu dia para isso. Eu sou mãe de 2 crianças. A gente fala isso, né? Mas é que, 12 horas falando direto é cansativo também, mas são 12 horas às vezes de pé no avião, né? Então, quando a gente precisa, a gente arranca força de onde não existe. Capacidade você tem, assim, mas calma, entendeu? A aviação tem que ser uma parte gostosa, uma parte legal da vida de vocês. E não a vida de vocês tem que ser legal por causa da aviação, entendeu? Eu tive
um momento, não era o objetivo da live, mas já que a gente entrou no assunto, eu tive um momento lá atrás, no começo da minha vida na aviação, com 2 anos, onde muita coisa aconteceu na aviação porque rola essa estabilidade. E eu tive um leve surto, um ataque de ansiedade, um afastamento de INSS por causa de ataque de ansiedade e depressão. Então, assim, não é fácil, galera. Vai mexer muito fisicamente, biologicamente, com a saúde de vocês, emocional, com tudo, quando entra, né? Se agora já tá mexendo, quando entra, pior. Então, Mas o que eu queria dizer com isso, não sei. Já esqueci. As coisas têm um lado positivo, têm um lado negativo, mas a gente tem que enxergar. Ah, lembrei. A gente tem que começar a pesar de fato o que a gente está fazendo aqui. Então, a gente tem que priorizar esse sonho, priorizar esse objetivo, legal. Mas tem uma frase que eu carrego comigo desde este momento que eu tive lá atrás, que eu trabalho para viver. Eu não vivo para trabalhar. Lembrando que a aviação, nossa carreira de comissário, é um trabalho. Então eu trabalho para poder viver. Não ao contrário, eu não estou vivo só para poder voar. exatamente. Até porque senão, né, é difícil porque você mal cria vínculo lá. Então fica tudo muito, muito difícil assim de ser levado. Então é isso. Eu acho que, inclusive, eu acho que o processo seletivo pode ser que ao longo dos anos, inclusive, tenha virado isso que é justamente por essa questão de tipo preparar as pessoas para o que vem ali. Pode ser. Preparar as pessoas para a realidade do que vai acontecer e para poderem, de fato, exercer ali a profissão dentro de um contentamento que não seja só um contentamento do tipo, nossa, realizei esse sonho e tô super feliz, tô super contente, mas um contentamento que a motive a se aprimorar sempre, sabe? A fazer isso de uma maneira verdadeira. Porque também não adianta você realizar teu sonho, mas passar o resto da sua carreira reclamando dentro da galley. Exato. Entendeu? Eu acho que isso é importante também. E isso acontece, viu? Isso acontece muito. Ontem eu mandei mensagem para minha amiga, falei sobre isso nos stories. E ela tá voando há 28 anos. Ela é a minha idade voando, entende? Minha idade, tem 28 anos, voando. E eu falei pra ela assim, eu falei, Andréia, se você pudesse dar um conselho para alguém, um conselho, assim, isso é ouro, gente. É uma pessoa que tá voando há 28 anos, tá? Passou por todas as. Até, nossa, terremoto, tudo que aconteceu acho que na aviação, ela já passou. E ela falou assim: as pessoas se esquecem que existe um propósito no nosso trabalho que é maior que o trabalho. Então, ao longo dos meus 28 anos, eu precisei me apoiar nesse propósito para que eu conseguisse me manter bem, me manter firme, me manter feliz, me manter grande, né? Digamos assim lá. E isso é ouro, sabe? Você tem que começar a construir isso a partir de agora, lembrando que o protagonismo da sua vida tem que ser seu e não da sua vaga de emprego. Porque senão, né, o emprego é uma coisa que acaba, uma hora acaba, entendeu? Uma hora pode acabar, seja por qual for o motivo. O meu acabou por uma demissão. A vida profissional da minha mãe acabou porque ela faleceu. A vida profissional de não sei quem acabou porque de repente teve um problema de saúde que precisou ser interrompido. Então, uma hora acaba. Às vezes acabou porque viralizou na internet. Acontece. Em situações que a gente vê. Hoje em dia todo mundo tem celular, né, gente? Então, deixar abaixo. Mas acho Não foi shade pra nada específico agora, tá? Realmente tem acontecido muito. mas é real, é verdade. É verdade. Isso mostra como que a gente tem que ser intencional na nossa carreira. Como que a gente tem que ser consciente, né? Racional dentro daquilo que a gente faz ali na nossa carreira. Porque. E a dinâmica do objeto não é diferente. Você tem que ser intencional, você tem que ser racional. Você tem que mandar ali um contexto convincente, entendeu? E pensar muito sobre si mesmo e sobre o impacto que você deseja deixar. Não só ali naquele momento, acho que mais no mundo como um todo, como pessoa. Certo? Acho que é isso. É isso. Era só dinâmica de objeto. Falamos bastante. Como sempre. Sempre, né? Às vezes uma live de 12 horas nem seja muito, né? Talvez não, a gente fala muito. Fazer um contando as coisas mais cabeludas. Saiu a segunda parte do comissário. Saiu 3 partes já Tá do quase, comissário fake. saiu quase tarde.
Estamos esperando a quarta já. Bom, gente, é isso. Eu espero que todos vocês consigam se sair bem na dinâmica do objeto, tá? Em todas as frases aí seguintes. E a gente vai continuar aqui trazendo informações sobre todas as próximas fases também, porque depois da dinâmica de objeto, se eu for dividir, eu acho que tem mais 2 ou 3. E a gente pode voltar para falar sobre elas no futuro. Acho que é dinâmica mesmo. Aí tem apresentação pessoal, provas e gestor. Entrevista com o gestor. É que depois também da entrevista com o gestor, daí são coisas mais burocráticas, né? Tipo exames e... Essa parte eu já nem conto mais tanto, sabe? Mas é isso. Quer Mas deixar algum aí, recado, Má? gente, contem com a gente, né? Nesse processo. Contem com a gente. O Instagram, o algoritmo, ele não gosta muito de quem fala a verdade, sabe? Prestem bastante atenção no que a gente traz para vocês, porque muitas vezes não ter sensacionalismo não é tão empolgante, mas tem uma riqueza de conteúdo muito maior do que vocês podem, de repente, pegar por aí, assim, né? Nessas loucuras que acontecem por aí. Então, é isso. Quem não me segue ainda, por gentileza, faça favor. Por favor, siga a Mari, porque a Mari sempre traz conteúdos muito ricos e dá uma olhada nos highlights dela, que também tem muita coisa legal ali para vocês se prepararem. Depois eu digo, Uh, qual o ator do comissário fake? Ih, menino, isso aí vai ter que... Bota lá no YouTube. Bota lá no YouTube. Meu chat não tá descendo sozinho, eu perdi toda essa conversa. Ó, aqui tem bastante gente dizendo: gente, saindo daqui vou direto assistir. Qual a tour do comissário fake? Tô por fora. Procura lá, Luana. Ai, esqueci o nome. Trofelli. Procura lá no YouTube que vocês vão achar, tá? No Instagram, acho que No no Instagram Instagram dela. também. Eu. Eu sigo ela, eu não sigo muita gente. Se vocês procurarem aqui, vocês vão ver. O meu recado é: esse vídeo vai para o YouTube essa semana, tá? Show. Calma. Show. Beijo, gente. Beijo pra vocês, gente. Até boa semana aí, né? Agora vamos esperar. A partir de segunda-feira, aí o negócio vai acontecer. Obrigado, viu, Mari? Eu que agradeço. Ai, desculpa, assim, esse negócio aquela tava marcado para 5, mas daí tava com a criança, a faxina acontecendo. Eu falei, meu Deus, não vai dar tempo de passar corretivo nessa cara, não vou aparecer. Então, tudo certo. Me preparar. Tamo junto. Tamo junto. Tchau. Gente, obrigado. Boa sorte para vocês.